5. Todos na reunião ficaram surpresos além da medida, mas o mais surpreso foi o próprio Naruto, já que ele não esperava tal coisa. Como você engravidou sua irmã, Bigodes? Natália disse com um olhar irritado, a testa franzida e relâmpagos percorrendo seu corpo, enquanto Annabeth lançava ao namorado o olhar de Atenas. Mas eles nem ficaram bravos porque um namorado possivelmente estava prestes a adicionar Zoe ao seu harém, eles já tinham previsto isso quando o próprio loiro contou o que aconteceu no acampamento com o tenente de Artemis, então era só uma questão de tempo. Não, eles ficaram bravos porque Zoe foi quem teve o privilégio de estar grávida, sendo a primeira a ter filhos com o olho azul dourado, esperança que as duas semideusas tinham. Naruto não foi infiel a você, foi minha culpa, Zoe disse antes de ser interrompida por Annabeth. Isso não importa para nós, sabíamos que em algum momento você cairia nas mãos de Naruto, o que nos incomoda é que eu deveria ter sido a primeira a dar filhos a ele, Annabeth disse fazendo beicinho. Não, Annie, eu era para ser a primeira, afinal fui a primeira namorada dele, além disso sou filha de Zeus, o direito de ser a primeira era meu, Talia disse orgulhosa, fazendo com que a loira zombasse dela. Antes que as duas mulheres começassem uma briga sobre quem deveria ter sido a primeira a dar filhos ao namorado. Isso fez com que todos suassem enquanto Naruto aproveitava para se aproximar de Zoe, que olhou surpresa e deu um grito que jamais admitiria quando o loiro a ergueu nos braços com muita delicadeza. O olho azul dourado sorriu calmamente para ela antes de pigarrear alto enquanto pisava um pouco, fazendo o chão tremer, e Annabeth e Talia se separaram com um olhar de desafio direcionado uma para a outra. Vocês dois se acalmem, deveríamos estar comemorando por ter trazido minha mãe sã e salva. Além dessa notícia maravilhosa, meus primeiros descendentes, meu próprio sangue e carne, é mais que digno de uma celebração divina, além de uma nova mulher no meu harém, disse o filho de Artemis, todos notando que ele parecia um pouco mais sensível quando falava sobre seus futuros filhos, seus olhos brilhando com a ideia e com um sorriso suave quando pensava nisso. As duas garotas se aproximaram dele antes de abraçá-lo e dar as boas-vindas à sua nova irmã do harém, que pareceu relaxar enquanto o medo em seus olhos desaparecia e um sorriso suave aparecia em suas feições. Enquanto isso, os deuses parabenizaram Artemis por ser avó, a quem ela agradeceu, exceto Afrodite, antes que Hermes fizesse o comentário que a maioria tinha na cabeça. Achei que você estaria pulando como uma criança no Natal, por isso disse Hermes, causando risadas de Artemis, que estava sendo abraçada por Minato, que estava agindo como uma criança girando em círculos enquanto repetia a frase serei avô. A questão é que estou fazendo isso, mas na minha cabeça, ainda tenho uma reputação a defender, disse Artemis antes de rir, enquanto seu marido a jogava no ar antes de pegá-la e esfregar suas bochechas. E a festa começou. Zoe estava com Naruto, Talia e Annabeth sentados em uma mesa longe de todo o barulho enquanto conversavam, se conhecendo melhor para que um novo integrante do harém se sentisse bem-vindo e confortável. A propósito, você acha que vai ter um filho ou uma filha, Zoe? Annabeth perguntou com interesse, fazendo com que todos olhassem para ela, fazendo com que a garota de cabelos pretos brincasse um pouco com seu cabelo. Por nervosismo. Acho que vou ter 3 homens. Apollo me disse que estava grávida de trigêmeos, e acho que são homens, Zoe disse com convicção no final, fazendo Naruto cantarolar e sorrir. Parece ótimo, mas, Talia disse enquanto levantava uma das pernas, mostrando o pé descalço, que colocou no peito do namorado com um ronronar sedutor. Acho que mereço uma recompensa igualmente boa, porque hoje é solstício de inverno, e amanhã será dia 22 de dezembro, meu aniversário. Acho que mereço me encher de amor com a esperança de dar frutos, disse a garota de cabelos negros com um tom sedutor, e rastejou até Naruto e ficou em cima dele, esfregando os seios vestidos contra o corpo forte da loira, que a olhou antes de sorrir, enquanto 2 de suas mãos a seguravam pelas coxas antes de colocá-la sobre a mesa e quebrando as pernas. Isso fez Talia suspirar e corar de excitação. Annabeth se aproximou balançando os quadris e abraçando um dos braços do namorado com o corpo, enquanto Zoe corava e não sabia o que fazer. Naruto, percebendo isso, se aproximou e começou a massagear os ombros dela enquanto a levava na frente de Talia, que usava boxers pretos como cueca. Já que é sua primeira vez, vou te ajudar e te mostrar, disse Naruto com um tom animado, enquanto 2 de suas mãos agarravam os seios de Zoe e outra cortava a calcinha de Talia, revelando sua vagina rosa totalmente molhada. Zoe aprendeu muitos prazeres novos naquela noite. Artemis estava conversando com Minato e Poebe enquanto eles curtiam uma música tocada pelas musas e Apolo, que se empolgava enquanto tocava sua lira. Mas o bom clima dos 3 desapareceu quando um cheiro forte de perfume feminino fez a loira querer vomitar por causa do cheiro horrível. Olá, lindo, e vocês dois, Afrodite? Disse em tom cantante antes de tentar abraçar Minato por trás.
Palavra-chave: tente, pois a loira simplesmente desapareceu e apareceu nos braços de Ártemis, transformada em uma pequena raposa, fazendo com que a deusa do amor caísse no chão, enquanto esperava para se apoiar no corpo de olhos vermelhos. Convido você a ir embora, Afrodite, não queremos sua companhia nem suas palavras. Ártemis disse com um olhar frio e poderoso, enquanto seus olhos brilhavam, olhando para sua companheira deusa. Ah, não, e não, eu tenho que experimentar aquela gostosa que você chama de querida. Arte, eu quero provar, disse Afrodite, enquanto ri alegremente se levantava, fixando sua aparência no momento. A biju rosnou antes de cuspir no chão na frente da deusa, fazendo com que a filha de Urano fizesse uma cara de nojo. Ei, tenha cuidado com seus modos, você está na frente de uma mulher de verdade. Afrodite disse com uma bufada antes de olhar para trás de maneira ofendida. E naquele momento, ele sentiu sua cabeça bater em um peito musculoso e trabalhado, fazendo gritar ao agarrar seu nariz, que havia sido arrancado do lugar pelo golpe involuntário, fazendo-o olhar com pura raiva para a pessoa antes de engolir. Difícil ver quem ele era. Zeus permanecia imponente, vestindo-se como na Grécia Antiga, seu olhar estrondoso e poderoso olhava para ela com raiva e aborrecimento. Ao lado dele Hades permanecia combidente, que ela percebeu vibrar com o desejo de derramar sangue. Vá embora, Afrodite, o que é dito aqui não diz respeito a você, disse Zeus, fazendo com que a deusa fosse embora, mas não antes de dar uma última olhada em Minato e Ártemis. Agora que estamos mais privados, é realmente um prazer conhecê-lo, Minato Namikaze, filho de Shiva, Kyubi no Yoko, disse Zeus enquanto estendia a mão, que foi envolvida em um aperto de mão pela própria mão de Minato. Os dois homens se cumprimentaram com firmeza e olhares sérios antes de sorrirem e se darem um abraço fraternal. Eu respeito você, Zeus. Você é um homem que não deixa ninguém dizer a ele o que ele pode ou não ser rei, e é algo que biju respeitar, disse o loiro com um sorriso antes de olhar para Hades e ambos. Eles dando um ao outro um aperto formal e um aceno respeitoso. E então os quatro começaram a conversar, fazendo com que Poebe saísse em busca de algo para comer, já que estava com fome. A festa havia acabado há algumas horas, era madrugada, todos estavam de ressaca ou dormindo por causa do vinho. No caso de Naruto, ele estava totalmente acordado, em pé vestindo a parte de baixo de um manto branco, olhando por uma janela de seu quarto no templo de Ártemis, uma cama gigante no meio do quarto, onde estavam suas 3 mulheres. Abraçando-se e dormindo em paz. O loiro observava o sol nascer lentamente, seu corpo se movendo constantemente em pequenos gestos silenciosos, seus olhos olhando para Zoe a cada poucos segundos, um de seus rabos se aproximando dela e certificando-se de que ela estava respirando. Abrindo a janela, em uma bola de fumaça um charuto apareceu em sua mão antes de acendê-lo com uma chama no dedo, começando a fumar, enquanto sentia seus instintos e sentidos o traírem a cada poucos minutos, forçando-o a olhar para Zoe e realmente pensar sobre planos de segurança para sua única mulher grávida no momento. Ele nunca havia se sentido assim. O olho azul dourado não conhecia essa sensação estranha, era como se ele se sentisse inquieto, sob uma pressão que o esmagava. Ele até ousou dizer que se sentia inseguro, com medo de que algo acontecesse com Zoe e seus filhos crescendo em seu ventre. Ele acabou fumando o charuto de uma só vez só de pensar em algo acontecendo com sua esposa e seus filhos ainda não nascidos. Sua mente ficou paralisada por um momento pelo medo, ele não conseguia mover nem o menor de seus músculos. Ele estava completamente paralisado. Preciso conversar com mamãe e papai, não sei o que há de errado comigo, pensou o filho de Ártemis, não querendo se sentir tão fraco e desanimado. Com o símbolo da cruz feito por seus dedos, 20 clones dele apareceram em nuvens de fumaça, todos com as armas em punho e prontos para lutar, cercando a cama ou se escondendo nas sombras. O original foi até o quarto dos pais, onde ouviu barulho de palmas e gemidos, então foi até a cozinha para não incomodar os pais no meio do sexo. Ele tentou cozinhar alguma comida mortal para suas mulheres, mas simplesmente não conseguia se concentrar e a cada poucos segundos verificava a saúde de Zoe em sua barriga, fazendo com que a comida queimasse a cada tentativa. Então ele simplesmente torrou um pouco de pão e tentou fazer um smoothie de frutas, mas na distração colocou as cascas das frutas no liquidificador, fazendo com que ele fizesse o smoothie novamente, desta vez colocando as fatias de frutas já cortadas e que o smoothie de casca será tomado. Quando o pão ficou pronto, ele começou a colocar um pouco das geleias que cada uma de suas fêmeas gostava, morango para Annabeth, amora para Thalia e frutas vermelhas para Zoe. Então, acreditando que dessa vez conseguiria, ele conseguiu fazer panquecas sem queimá-las, mesmo enquanto ia ver Zoe a cada poucos segundos, fazendo com que ela agora preparasse pratos cheios de panquecas mergulhadas em mel e com açúcar de confeiteiro para eles. Cada uma de suas fêmeas
Por fim, numa nuvem de fumaça, fez aparecer um saquinho de salgadinhos, onde tinha tiras de carne seca, que colocou em outros 3 pratos, junto com legumes bem cortados e um pouco de arroz frito. Feito tudo, o filho de Minato foi até a porta de seus pais, onde o som de aplausos continuou. Então ele foi para seu quarto, ficar de olho em suas fêmeas, dissipando seus clones, enquanto estava sentado em um sofá grande o suficiente para ele, observando as fêmeas atentamente, sem perder nenhum de seus movimentos. E então se lembrou do café da manhã, então fez aparecer um clone para trazê-lo, restando cuidar de suas fêmeas com um olhar atento. Naruto realmente não sabia o que havia de errado com ele, mas estava muito mais cauteloso do que o normal e com a guarda levantada, olhando firmemente para suas mulheres. Ele precisava que seus pais terminassem de fazer sexo para saber o que estava acontecendo com ele. Fim do capítulo 45. Fim da maldição do Titã. Artemis deu um beijo carinhoso em Minato, que estava nas portas do templo de Artemis. Os dois demonstraram amor um pelo outro antes da partida do Biju, pulando entre os templos para chegar a algum lugar que ele não queria contar para sua amada esposa. Das sombras apareceu Naruto, que olhou na direção em que seu pai havia ido, notando de seu ponto distante como uma única lágrima caiu do olho esquerdo de seu pai, fazendo com que Naruto se virasse, entrando no templo de sua mãe, que o seguiu de perto. Um suspiro triste. Itália, Ana e Zói conversavam calmamente, saboreando o café da manhã preparado por Naruto enquanto clones do loiro massageavam seus pés, fazendo com que os 3 rissem ao sentirem cócegas. Sendo a situação que Naruto viu assim que entrou em seu quarto no templo de Artemis, vendo com amor e um sorriso tranquilo seus entes queridos, que ao perceberem sua presença, sorriram para ele e abriram os braços, convidando-o a se juntar a eles. E o loiro então se deixou descansar, deixou a calma e a vida preenchê-lo antes que o caos e a morte batessem à sua porta para o ato mais cruel desse ato que chamam de vida. O mundo shinobi estava em êxtase. Novos empreiteiros vieram de outro mundo, pedindo seus serviços, pedindo apenas os Jinchuriki como forças contratantes para vencer a guerra que estava sendo travada no outro mundo. Todos queriam ir, mesmo que não fossem Jinchuriki, clamavam para serem os próximos escolhidos, tudo pelas riquezas que prometiam por simplesmente completar uma única missão. Eles eram promissores e mostravam ouro puro, toneladas de ouro puro, era demais para qualquer um aguentar, todos atacavam como cães loucos. Porém, todos estremeceram ao saber que os inimigos desses empreiteiros haviam conseguido que um único homem matasse o Jinchuriki de Shibi, luta que aconteceu no meio do país do vento, sem ninguém perceber até sentirem o último choque. E Shibi neste plano pelos próximos anos até que ele se formasse novamente. Isso fez com que todos repensassem o envio de seus Jinchuriki. Ou pelo menos foi assim até que um dos empreiteiros deu uma única ideia. Contratar todos os Jinchuriki para matar esse homem capaz de destruir um Jinchuriki em uma luta mano a mano, obviamente com quantidades de ouro e riquezas que faziam todos babarem e aceitarem, esquecendo seus rancores simplesmente para poder ter aquelas riquezas infinitas. Uma batalha muito importante começaria em breve, só teríamos que esperar um pouco, e então viria a Idade de Ouro. No meio de outro reino da imaginação humana, podemos ver uma ilha nas nuvens, por onde caminhavam homens e mulheres com feições de raposa, vivendo como pessoas normais. Porém, em uma torre no meio da ilha, podemos ver dezenas de adolescentes com feições de raposa em trajes de mico, se curvando diante de Naruto e Minato, que mal estavam vestidos com tecidos de seda translúcidos que mal escondiam suas virilhas. Iguarias e corpos humanos mutilados foram colocados na frente de ambas Kyuubi, que devoravam avidamente a comida dada, sendo observadas pelas adolescentes, que coravam e se empurravam enquanto observavam seus deuses protetores comerem seus sacrifícios. Além disso, do lado de fora da torre havia uma multidão, onde se viam homens, mulheres, meninas, meninos, velhos e mulheres, todos olhando com admiração para seus deuses. Quem é a mamãe? Perguntou um menino de 3 anos com orelhas de raposa marrons e rabo enquanto apontava para as 2 Biju. Sua mãe, uma bela mulher curvilínea com orelhas que lembravam 4 caudas de raposa marrom avermelhadas, deu um sorriso ao filho enquanto o levantava nos braços e apontava para a fonte da curiosidade do filho. Aqueles 2 ali são Minato no Kitsune Kami-sama e Naruto Uzumaki no Akaishin. Ambos são nossos deuses protetores, pai e filho, perfeição de nossa raça, Kitsunes de 9 caudas perfeitos, não como nós, Kitsunes inferiores, que no máximo e com muito esforço e sorte chegamos às 8 caudas. Desde o nascimento estão destinados à grandeza e também à morte transmitida pelos seus pares, explicou a mãe com reverência, enquanto olhávamos com adoração para uma roda com 8 alças no topo da fortaleza. A morte transmitida por seus colegas. O menino perguntou com alguma dificuldade com a palavra complicada.
Sim, você vê, Minato-sama, quando anunciou o nascimento de seu filho, ele disse o seguinte. Minato ficou em frente à aldeia dos Kitsunes, que olhavam para seu deus com adoração, esperando pelas palavras que queria dizer para toda a aldeia. Ouçam cada um de vocês, meu filho está gestando no ventre de uma deusa, meu filho não conhecerá paralelo em poder, ele será único, o mais lindo e mais forte de todos os seres, um dia ele será o primeiro Kitsune tem 10 caudas e comandará esta sua raça, até então, ele matará e matará, destruirá o que foi destruído, fará cinzas do que já é cinza, até que um dia mate seus iguais para ascender, até nesse dia, você deve crescer e aumentar seu poder, pois eles serão emissários de um deus sem igual disse Mianto ao se transformar em sua forma Biju, alcançando os céus e dando um rugido poderoso, fazendo com que as festividades acontecessem para o resto dos meses até o nascimento do Filho de Deus. E agora estamos aqui, vendo deuses ao nosso lado, e Naruto-sama já começou a fazer os preparativos. Olha a primeira cauda dele é a mãe, disse ao filho enquanto apontava respeitosamente para Naruto, fazendo com que o menino visse a primeira cauda de Naruto cauda. Uma cauda que parecia em certas partes feita de areia e com tatuagens azuis, uma demonstração de sua vitória sobre o Shukaku. Uau, porque ele tem um rabo tão legal? O menino perguntou à mãe com interesse. Porque aquela cauda mostra que ele matou Shukaku-sama e o devorou. Não há nada mais comovente do que isso. Em breve nosso grande senhor, Naruto-sama, será um ser ainda mais perfeito, disse a mulher com um lindo sorriso em seu rosto enquanto olhava para seu filho, que parecia fascinado. Então, os preparativos foram feitos. Em breve chegaria a hora do fim de uma era e do início de outra. A equipe de busca havia retornado ao acampamento meio-sangue, todos os receberam muito bem e os parabenizaram quando viram Artemis caminhando ao lado deles. Porém, Zoe se escondeu atrás de Naruto, não se acreditando digna de ver suas ex-irmãs caçadoras, pois pensava que elas a veriam como uma traidora, mesmo que Poebe tivesse dito que entenderiam e até lhe dariam os parabéns pela gravidez. Mas Zoe era teimosa e sentia que havia falhado como caçadora, então ninguém conseguia tirar da cabeça dela que ela falhou e traiu Artemis como suas irmãs caçadoras, nem mesmo Naruto conseguiu. Então isso nos leva à situação atual, onde todos cercaram o grupo de busca e olharam confusos para Zoe, pois ela estava com um leve rubor dourado de vergonha e olhava para o chão. Naruto, sendo o homem sensato que era quando se tratava desses assuntos, apenas deu um passo à frente enquanto pigarreava, fazendo com que todos prestassem atenção nele. Hoje chegamos com 3 boas notícias. A primeira de todas, minha mãe está de volta entre nós. A segunda, Atlas está morto e o céu está sozinho. E a terceira, a mais importante de todas, apresento a vocês Zoe Nitschad. É minha nova fêmea. E em seu ventre meus 2 primogênitos estão gestando, disse o loiro com um sorriso, fazendo com que todos ficassem em silêncio e olhassem para ele com a boca aberta de surpresa. O quê? Os campistas gritaram enquanto as caçadoras olhavam para Naruto com as sobrancelhas tremendo. E aqui eu pensei que você não poderia ser mais lascivo do que era por uma de nossas irmãs. Você até a engravidou, sua maldita pessoa sexualmente depravada. Poebe disse enquanto esfaqueava o abdômen de Naruto com uma de suas facas de caça, que quebrou quando ela entrou em contato com o corpo de Naruto, o que fez um som indignado. Eu não sou sexualmente depravado, as garotas simplesmente amam esse animal selvagem e agressivo, Naruto disse com orgulho enquanto bufava. Isso rendeu olhares das caçadoras enquanto Artemis tentava puxar a orelha de Naruto. Mas as caçadoras, filhas de Apolo, Atena, Ares e Hermes, focaram em Zoe e a levaram para relaxar enquanto perguntavam como ela se sentia e o que pensava dessa gravidez. Enquanto isso, os homens parabenizaram Naruto, que simplesmente apreciou tudo. Salto de tempo, 9 dias. Naruto estava se encontrando à noite com Kiron, Dionísio e Artemis, todos em círculo enquanto eles tinham um mapa na frente deles, que tinha uma única palavra escrita nele. Labirinto. Então, de acordo com o relato de Clarice, Irina e Lira, temos o labirinto sob nossos pés neste momento, disse Kiron com um olhar preocupado. Estarei atento e direi ao pai, não podemos permitir que o acampamento seja atacado, Artemis disse com um olhar determinado enquanto olhava o mapa. Fale por você, este lugar é uma armadilha mortal. Se nossos inimigos souberem tirar vantagem disso, estaríamos sendo atacados por vários lados se eles concentrassem suas forças de todos os pontos possíveis, disse Dionísio enquanto marcava os pontos a serem tomados em conta, mas para a defesa do acampamento. Naruto permaneceu em silêncio, olhando para o mapa, antes que a ponta de seu dedo pegasse fogo e ele colocasse o dedo na cabeça de um semideus que ele estava usando como assento.
Isso não importa. A única coisa que importa é destruir nossos inimigos, transformá-los em cinzas. Já temos as informações que queríamos sobre esse verme, então só nos resta preparar a força dos semideuses, mais rigorosos, mais selvagens treinamento. Eles devem ser treinados como os heróis de antigamente. Eles devem melhorar para poder sobreviver por conta própria. Até agora, eu os tenho guiado pela mão, disse Naruto, como o semideus, que era Chris Rodrigues, um traidor semideus filho de Hermes. Foi envolvido no fogo antes de virar cinzas. Naruto está certo, Artemis, disse enquanto Dionísio assentia. Kiron parecia pensativo antes de suspirar em derrota. Eles estão certos. Vou treiná-los mais forte, disse Kiron antes de todos se levantarem e irem descansar, exceto Naruto, que foi para a floresta, onde entrou até ter certeza de que não havia mais ninguém no raio dele. 15 quilômetros. Ele sentou-se em uma pose meditativa, enquanto seu quinto olho, que estava fechado desde sua batalha com Atlas, começou a tremer, fazendo com que o próprio mundo começasse a tremer. Agora você tem energia, mas é melhor gastá-la em treino. Netinho, disse uma voz masculina jovem e enérgica, fazendo o loiro virar a cabeça com um sorriso. Antes do filho de Artemis era um homem de pele roxa, cabelos pretos longos e ondulados, 5 olhos dourados como ouro, 4 braços e um corpo digno de um deus, com estrutura ampla e definida, além de possuir tatuagens lindas no corpo. Rosto, pescoço, bíceps, pulsos e nós dos dedos. Vestindo apenas calças bege arejadas. Este homem é Shiva, Deus hindu da destruição, Senhor Supremo hindu. Avó de Naruto, faça o que quiser, velho, disse Naruto com um sorriso, enquanto se levantava e ficava na frente de Shiva, que estava na altura do abdômen de seu neto, fazendo com que um olhasse para cima e o outro para baixo. Os dois se entreolharam agressivamente antes de sorrir, e Shiva aplaudiu com entusiasmo. Essa é a atitude, neto. Agora, vamos lá. O treinamento aguarda, e espero que você esteja bem. Deixar suas garotas e todos os outros por um tempo sem avisar. Tenho certeza que se você não tiver as calças de relacionamento, eles vão mandar você dormir lá fora, disse Shiva. Enquanto não se preocupe, será apenas um até breve, disse Naruto quando um portal apareceu na frente de ambos. Estou morrendo de vontade de ver se você é capaz de controlar a técnica das 10 sombras. Afinal, eu nem sou capaz de usá-la, Shiva, disse com um sorriso animado ao entrar no portal, Naruto seguindo logo atrás. Assim que ambos entraram no portal, ele fechou. E naquele momento o grito de dor e horror de Zoe soou à distância. Fim do capítulo 46.